normalização. Vamos voltar um pouquinho atrás na parte da interpretação estatística da função de onda, que disse que esse valor ele representa a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em um ponto X em um tempo T. E acabamos de ver nas variáveis aleatórias contínuas a condição de normalização, que diz que a integral de menos infinito até infinito da densidade de probabilidade de x de dx deve ser igual a 1. Né? E essa também é uma densidade de probabilidade, então deve satisfazer essa condição de normalização. Então teríamos assim. Vou botar aqui. A integral, então, de menos infinito até infinito da função de onda em um ponto x em um tempo t ao quadrado de dx tem que ser igual a 1. Né? Mas como é que isso pode ser possível se a equação de Schrödinger me diz o seguinte? Eu vou botar aqui a equação de Schrödinger aqui. Se eu resolvo a equação de Schrödinger, eu vou encontrar uma função psi de x, t. Ela não necessariamente vai satisfazer essa condição aqui de normalização. Mas, se você dá uma observação aqui na equação de Schrödinger, você pode ver que se você encontra esse valor como uma solução, se esse aqui é uma solução da equação de Schrödinger, então essa função aqui, a vezes aquela solução anterior, uma constante, que pode ser um complexo multiplicado pela função de onda, que também pode ser um complexo, também é solução da equação de Schrödinger. Então, como é que você resolve isso? Geralmente é assim. Você resolve a equação de Schrödinger, encontra essa função de onda, multiplica por uma variável a e substitui aqui, em vez desse aqui. E encontra esse valor de a de tal maneira de satisfazer essa condição de normalização. Né? Mas o que acontece? Existem situações nas quais há essa onde está? Essa integral, a solução, você encontra a solução da equação de Schrödinger, que está aqui, você substitui nessa integral aqui, e essa integral vai dar infinito. Pode dar o infinito, ou pode dar, se a função de onda me dá zero, por exemplo, vai dar zero essa integral. Então, você não vai poder encontrar um A que satisfaga essa condição de normalização. Você não vai encontrar um A. Nesse caso, a função então de onda que você encontra aí é chamada de não normalizável. Né? E essa solução, ela não representa o estado de uma partícula. Tem outro caso, tem outra situação. Suponha que você tem
a solução da equação de Schrödinger, né? Essa função de onda, para um tempo zero. E você sabe, você normalizou essa função de onda e ela então é normalizada. Se isso acontece, nada garante, quer dizer, você não tem certeza que isso aqui, essa função de onda, quando evolui no tempo, ela também seja normalizada. Será que ela é normalizada também? E vamos demonstrar agora que é a equação, essas soluções da equação de Schrödinger, elas têm essa propriedade. Então vamos demonstrar isso. Como demonstramos isso? Sabemos então, né, que a integral de menos infinito até infinito dessa densidade de probabilidade, que é a função de onda ao quadrado de x, ela em um tempo zero, ela é 1. Né? Ela está normalizada para um tempo zero. Para outro tempo, a gente quer demonstrar que também é 1. Então, se para qualquer tempo é 1, toda essa expressão aqui, que ela está integrada em x. Então, essa é uma função, afinal, é uma função do tempo. Então, se derivarmos essa função em função do tempo, né, tudo isso aqui, se derivarmos isso em função do tempo, tem que dar zero, né, porque isso aqui, se é 1 para se manter, para continuar sendo 1, a derivada em função do tempo tem que ser zero. Então vamos demonstrar isso. Vamos demonstrar que essa derivada vai dar zero. Essa expressão aqui, ela é igual, eu vou colocar a derivada dentro da integral. Então vou ter menos infinito até infinito, e aqui vou ter derivada parcial em função do tempo, da função de onda em um ponto x, em um tempo t ao quadrado de x. Eu coloquei aqui dentro derivada parcial, porque aqui a função, quando estou dentro, ela depende de x e de t. Não só depende de t. Aqui não, quando essa derivada está fora, essa função aqui inteira, ela somente depende de t, porque ela é integrada em x. Então, vamos lá. Vamos encontrar essa expressão aqui. Eu quero encontrar essa parte aqui primeiro. Vamos encontrar essa parte aí. Então, eu quero a derivada parcial em função do tempo do valor absoluto da função de onda ao quadrado. É isso? Tínhamos visto que era igual a, novamente aqui, derivada em função do tempo. Essa função de onda ao quadrado é igual a o complexo conjugado da função de onda vezes a função de onda, né? E essa derivada parcial vai dar primeiro o complexo conjugado vezes a derivada do segundo termo mais a derivada do primeiro termo vezes o segundo termo. Tá? Então, vou calcular esses valores aqui. Esse primeiro, e depois, quando eu encontrar esse, vou tirar o complexo conjugado e vou encontrar esse aqui. Então, vamos encontrar esse valor primeiro. É fácil. Se eu venho aqui no meu scrap e pego aqui guardadinho, estava a equação de Schrödinger, né? É esse valor que eu quero encontrar. É esse valor aqui, né? Então, o IH passa para o outro lado dividindo e vou ter ao final aqui esse valor, essa derivada da função de onda em função do tempo vai ser igual a, aqui desse lado tem menos 1 sobre I, vai dar I.
O h cortado passa dividindo. E aqui vou ter h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, mais não. Aqui tem 1 dividido por i, vai dar menos i. Né? Menos i. O h passa dividindo, h cortado aqui, potencial vezes a função de onda. Legal, eu já encontrei o primeiro termo, esse aqui. Eu não preciso mais da equação de Schrödinger aí, então vou calcular a partir desse. Aqui faltou um sinal menos. Por quê? Faltou? Não faltou. Não faltou, tá certo, é mais. Vou tirar o complexo conjugado desse termo aqui, vou encontrar derivada de psi complexo conjugado é igual a, aqui vai ficar menos i, aqui esse h com esse h se vai, e vai ficar ih cortado sobre 2m, derivada ao quadrado de psi complexo conjugado em função de x ao quadrado, aqui vai ficar mais i sobre h cortado, potencial vezes o complexo conjugado da função de onda. Então, eu vou substituir esses dois valores aqui, S e S. E vou ter, então, que, vou ver aqui, vou descer a derivada parcial do valor absoluto da função de onda ao quadrado em função do tempo vai ser igual a, vamos lá, psi vezes, dentro dela coloco essa expressão i h cortado sobre 2m, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, menos i potencial psi sobre h cortado, mais, agora entra primeiro o que está aqui, seria menos ih cortado sobre 2m, derivada ao quadrado de psi complexo conjugado em função de x ao quadrado, mais i potencial complexo conjugado da função de onda sobre h cortado vezes psi. Aqui, esse termo, aqui tem esse termo aqui e esse termo aqui, eles vão se eliminar. Tem psi complexo conjugado vezes psi, aqui psi complexo conjugado vezes psi, sinal aqui era negativo e aqui é positivo, então esses termos eles se anulam, e vou ter ao final que a derivada do valor absoluto da função de onda ao quadrado em função do tempo vai ser igual a ih cortado sobre 2m psi complexo conjugado derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, isso menos ih cortado. Não, eu vou melhor tirar do parênteses e colocar assim. E aqui vou ter derivada ao quadrado de psi complexo conjugado em função de x ao quadrado vezes psi. Vai ficar assim. Isso é igual a derivada em função de x de ih cortado sobre 2m de psi complexo conjugado derivada de psi em função de x menos, né, a derivada de psi complexo conjugado em função de x vezes psi. Né? Essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Então,
originalmente, eu vou colocar aqui essa expressão. Originalmente, eu quero a integral disso, a integral, né, de menos infinito até infinito, desse valor aqui, dessa derivada de psi ao quadrado em função do tempo, né? Eu quero isso. Isso de dx, né? De dx. Então, isso vai ser igual a integral de menos infinito até infinito da derivada em função de x de IH cortado sobre 2m, psi, derivada de psi em função de x, menos derivada de psi em função de x, aqui, conjugado, vezes psi, isso vezes d dx. Só que essa integral aqui é esse valor, isso é IH cortado sobre 2m, psi conjugado, derivada de psi em função de x, menos derivada de psi conjugado em função de x vezes psi. Isso é esse valor avaliado em menos infinito até infinito. Mas para que uma função ela seja normalizável, né? O valor de psi, quando x vai até infinito, o valor de psi tem que ser zero. Então,